hoje apresentaremos Como Não Compreender Lacan, e o título do seminário de hoje, da sessão de hoje, é o sintoma clínico, né? O sintoma com TH em língua portuguesa, né? Lacan disse, Joyce era o sintoma. Essa é uma afirmação de Lacan. Toda a sua obra é um longo testemunho disso, de que ele era o sintoma, mas no sentido de sintome, que mais tarde nós vamos associar ao quarto aro do nó Borromeu de Lacan. E eu gostaria de apresentar aqui para nossa introdução o chamado Enigma da Raposa, o Enigma da Raposa, do livro Ulisses, de James Joyce, ok? O escritor que escreveu para não ser compreendido, que ninguém compreendia o que ele escrevia, né? Ele até chegou a dizer, os universitários vão se preocupar com a minha obra durante 300 anos e não vão dar conta de compreender, né? Isso realmente nos faz pensar que a imaginação do romancista, James Joyce que está falando, quero dizer, aquela que reina em Ulisses, que primeiro ele publicou o Retrato do Artista quando jovem, depois a segunda obra dele é Ulisses. Tudo acontece em 24 horas lá na Irlanda, né, em Dublin. É para se jogar no lixo. Aliás, esse não é de modo algum meu sentimento, mas é preciso, em todo caso, se obrigar a ir juntar nesse Ulisses algumas verdades primeiras. E é isso que eu abordava a propósito do enigma da raposa, né? Eis o que digo o caro Joyce sobre a forma de Stephen no livro. Stephen é um dos 3 personagens do romance Ulisses. Propõe a seus alunos como enigma, é uma enunciação. Vamos lá. Isso, na verdade, Lacan coloca para mostrar que a psicanálise não diz coisas claras, que a psicanálise diz coisas que têm sentido para o analista e para o analisando. The cock crew, o galo cacarejou, essa é a enunciação. The sky was blue, o céu azulou. The bells in heaven, os sinos de bronze. Were striking 11, estavam tocando 11 horas. Soaram 11 horas. Tis time for this poor soul. A hora da pobre alma to go to heaven, para ir para o céu chegou. Então esse é o enigma da raposa, né? E aí perguntam, o Joyce dá o sentido. O Stephen dá o sentido desse texto, o Enigma da Raposa. Adivinhe qual é a resposta? É aquela que Joyce fornece de toda a classe entregar os pontos. Olha a interpretação, o que significa esses versos? The fox burying his grandmother under the bush. A raposa enterrando a sua avó debaixo de um arbusto. Foi essa a interpretação. Ou seja, a raposa enterrando sua avó sob um arbusto. Vejam vocês que a interpretação em psicanálise, Lacan coloca nesse seminário 23, esse texto e essa discussão, para mostrar que a interpretação com o discurso do analisando, o discurso do analisando, o discurso do analista, nem sempre tem uma conexão lógica, ok? A loucura é o único caminho para se compreender o sintoma clínico, né? Realmente nós sabemos que Freud afastou-se da loucura e se locupletou de histéricas. Freud. Mas Lacan começa pela loucura. As irmãs Papin, por exemplo, o crime das irmãs Papins, a crise psicótica delas, que levou a um crime famoso em Paris, também impressionou
Lacan. Ele começa pelo núcleo da loucura. Melanie Klein também começa pelo núcleo da loucura. Começa pelo núcleo da loucura, com a posição esquizoparanoide até os 6 meses e a posição depressiva a partir dos 6 meses de idade. A loucura teve seu período de prestígio na civilização ocidental, né? Na Grécia e na Roma clássicas, os loucos ocupavam cargos importantes, como sacerdotes, consultores, porta-voz de cidades, e até cargos políticos, né? Então o louco não sofria nenhuma discriminação. E a civilização greco-romana cuidou bem do santome. O santome é o louco. Porque o Lacan perguntava, o James Joyce, il était fou? Ele era louco? E não, ele não era louco, mas ele tinha o quarto nó Borromeu, que na verdade funciona como uma prótese, como uma suplência, e sendo muitos os objetos que ocupam esse espaço borromeano. Os loucos na civilização greco-romana ocupavam cargos de grande importância, eu já disse, inclusive influenciavam na República Romana, nas eleições dos cônsules, aqueles que tivessem mais surtos psicóticos nos comícios, né? Na Grécia também os surtos psicóticos eram muito bem respeitados como sendo um sinal da divindade. Mas na Idade Média até antes da Renascença, o louco foi completamente discriminado e havia também a chamada nau dos loucos, em que eles eram colocados e jogados em alto mar para desaparecer daquela comunidade. A busca da dignidade do louco e da histérica corta milênios, é verdade. A exclusão do louco e da histérica, desde os textos mais antigos da Bíblia, a histérica era condenada à morte pelo judaísmo, né? E o louco, vamos dizer, no momento em que a razão aparece na civilização ocidental, na Europa, vamos dizer, na Renascença, a razão passa a ser um elemento adorado, vamos dizer, a razão, ou o que eu chamo sempre de aletheia, né? Aletheia em grego, a razão, né? Ou a verdade, podia ser. Então, com o aparecimento então, da razão, a loucura passa a ser profundamente discriminada. E o louco não tem nenhum status de paciente, né? Então a exclusão do louco e da histérica representa uma forma de jouissance, de gozo com condenados fixos. Eram condenados fixos que levavam o gozo da sociedade, o gozo das autoridades civis e eclesiásticas, né? Antes da destruição da Bastilha, na Revolução Francesa, o Marquês de Sade foi transferido às pressas para o manicômio de Charenton, um manicômio onde os loucos encenaram os textos teatrais do Marquês de Sade. E ele dirigiu os loucos e encenou vários textos, várias peças teatrais, textos que ele havia escrito, né? E os loucos exerceram essa função de atores para o Marquês de Sade, né? Os direitos humanos dos sintomáticos, eu estou colocando sintomático com TH, porque os loucos adquiriram o quarto, vamos dizer, eles foram beneficiados ainda inconscientemente pelo quarto aro real, simbólico, imaginário, santoma. Os direitos humanos dos sintomáticos com TH foram reconhecidos pela primeira vez pelo Dr. Philippe Pinel, que lhes deu o status de paciente. Então eles passaram no século XVIII, no início do século XVIII, a ser tratados como pacientes em hospitais, né?
A loucura e a razão. Michel Foucault, um militante da extinção dos manicômios no planeta, Michel Foucault escreveu sua tese de doutorado, que ele intitulou, eu já disse isso aqui, La folie et la déraison, a loucura e a desrazão, a ausência da razão. A loucura e a desrazão. O autor foi profundamente censurado por Jacques Derrida, um filósofo francês de grande renome, que é o líder da filosofia da desconstrução, né? Da diferença, são outros conceitos dele. Então ele condena Michel Foucault por esse título de desrazão, censurado por Jacques Derrida, Michel Foucault, quando nega a razão ao louco. Ele estava repetindo, vamos dizer, a loucosofia da Idade Média. Era um saber muito negativo, a loucosofia, né? Então, o louco, assim, Foucault muda o título da obra. Ele muda o título, ele fica chocado, ele faz outro prefácio e muda o título para La folie à l'âge classique, a loucura na Idade Clássica, e resolve assumir que o louco era portador de uma razão. Ele era portador de razão. Resolve incluí-lo como membro da sociedade humana. Ok? O prefácio da obra foi completamente modificado. A escrita Foucaultiana pode ser uma marca do surgimento da antipsiquiatria e do combate aos manicômios. Ele foi um grande militante da antipsiquiatria contra os manicômios, como Histoire de la Clinique, História da Clínica, Histoire de la Folie, História da Loucura, Histoire de la Sexualité, História da Sexualidade. Ele era filho de médicos, Michel Foucault, e um professor que militou em prol da saúde mental de toda a sociedade. E nós sabemos que no momento em que se lança o quarto Novo Romeu, e que nós falamos em prótese, nós falamos em prótese, em mecanismos de reforçar o enodamento borromeano, nós sabemos que os pacientes passaram, e nós temos tido pacientes na atualidade aqui, na nossa sociedade, que estão melhorando profundamente com o tratamento psicanalítico, ok? Então essa escrita Foucaultiana pode ser uma marca do surgimento da antipsiquiatria e do combate aos manicômios. Bom, eu vou apresentar algumas figuras importantes que se beneficiaram do Saint-Thome, né, do quarto ano. Primeiro é Daniel Paul Schreber, que nasceu em 25 de 7 de 1842 e morreu em 14 de 4 de 1911. Foi, aliás, nesse ano que Freud leu as suas memórias. Depois de 8 anos, vejam vocês, eu até quero mostrar aqui, antes de começar a falar de Daniel Paul Schreber, vocês estão vendo a imagem, né? Aqui nós temos o aro cinza, que é na verdade o real. Temos o aro rosa, que é o imaginário. E temos o aro vermelho, que é o simbólico. Então vejam vocês, o que interliga os três aros é o objeto pequeno a. Está no meio lá. O objeto pequeno a interliga os aros. Se um descola, toda a estrutura do sujeito borromeano também desaparece, ele desmonta. Então nós temos o J.A. barrado, c'est la jouissance de l'autre, é o gozo mais alto do sujeito, é interessantíssimo isso aqui. La jouissance de l'autre, o gozo mais alto, corta um pedaço de gozo através dos processos castracionais. Vejam, um menino que dorme com a mãe até os 16 anos, 15 anos, é alguma coisa muito dura. É uma coisa complexa que deve ser analisada. Aqui nós temos a jouissance phallique, é o Φ maiúsculo, é o gozo fálico. Então, o gozo do outro, la jouissance de l'autre, aí desce para o gozo fálico,
depois desce para um objeto pequeno a, le plus de jouir, o mais de gozar. Nesse momento, nós já temos a estrutura do desejo, eu já falei isso várias vezes, a estrutura do desejo, mas há um resto de gozo. Há um resto de gozo. E temos um gozo que não aparece aqui, que é o chamado gozo complementar da mulher, o que torna a psicanálise da mulher mais difícil. Lacan dizia que os homens são uma aflição para as mulheres e as mulheres são uma devastação para os homens. Isso é uma afirmação lacaniana. Então vejam vocês, aqui eu tenho os 3 aros, né? E nós comentamos aqui a estrutura de gozo. Temos também o sentido, que está aqui, olha, o sentido das coisas estão no aro do simbólico, mas se intensifica para o aro do real. O real é aquilo que não tem sentido, que não se inscreve, que não se compreende, mas é com os furos de simbólico, repetindo, que nós vamos trabalhar com os significantes, que são as furadeiras do simbólico, que vão furar esse real e fazer com que esse real alivie a sua raison, a sua racionalidade e passe a ser elemento da razão humana, tá certo? Então, é com o simbólico que nós trabalhamos o real. O real, ele tem uma forte ligação com o symptôme e a estrutura psicótica. Como é que James Joyce evitou alucinar? Evitou a loucura? Ele evitou. Como que ele evitou? Pela literatura. Quando ele passou a escrever coisas incompreensíveis. Eu digo, vou escrever de tal forma que em 300 anos ninguém haverá me compreendido. É o que dizia James Joyce, ok? À direita aqui nós temos o real, simbólico, imaginário, e temos esse quarto aro, que é o aro do symptôme. O que é o symptôme? O symptôme pode ser o complexo de Édipo. O symptôme pode ser o psicanalista. O symptôme pode ser até o pai, que não represente um pai simbólico, mas um pai imaginário, mas ele pode ser de uma ajuda no tratamento do sujeito. Por isso, muitos psiquiatras que atendem pacientes de emergência dos hospitais psiquiátricos do Brasil, às vezes não dão diagnóstico de esquizofrenia, porque as famílias mais simples tendem a abandonar o paciente quando ele tem um diagnóstico de esquizofrenia. Então é melhor não medicar, indicar a terapia, a psicanálise e não dar o diagnóstico. O diagnóstico, nós psicanalistas, nós trabalhamos com 3 estruturas, ou 4 poderia ser. A estrutura neurótica, que é a Verdrängung, que é a denegação, que é o recalque. A estrutura perversa, a Verleugnung, a denegação. A estrutura psicótica, que é a Verwerfung, ou la forclusion du nom de père, ou a forclusão de um significante fundamental, como é o nome do pai. E finalmente, talvez o autismo, poderíamos considerar a quarta. Nós sabemos que do CID-10 e no DSM-5 nós temos mais de 500 diagnósticos, mas 3 estruturas são bastante satisfatórias, porque o psicanalista não é aquele que tem uma sanha diagnóstica quando ele recebe pela primeira vez o seu analisando. Ele não tem sanha diagnóstica, ele vai escutando. De sessão para sessão, as coisas vão se aprofundando e a lógica borromeana vai funcionando e ele vai compreendendo o seu analisando de uma maneira amorosa, entre aspas, um amor controlado, é claro, o amor do analista, o desejo do analista, e de maneira diplomática, e reconhecendo os direitos humanos daquele que tem uma posição intersintomática, sintomática com TH, ok?
Agora, o primeiro caso que nós temos aqui da história da psicanálise, muito famoso, é Daniel Paul Schreber, né? Ele ficou internado, ele teve um primeiro surto com o Dr. Flechsig, quando ele, logo depois dele ter sido candidato a deputado ao Reichstag, na Alemanha. Na Alemanha ele foi candidato a deputado, ele perdeu a eleição e teve um surto com o Dr. Flechsig. Mais tarde, ele é nomeado presidente do Supremo Tribunal da Saxônia pelo rei da Saxônia. E ele é internado no hospital do Dr. Weber, no hospital Sonnenstein, né? E aí ele perde os direitos civis dele, o direito de controlar sua própria vida. E aí ele resolve escrever um livro que é a história da sua esquizofrenia, do seu delírio, das suas alucinações, né? Nos 2 primeiros anos de internação, ele ficava praticamente numa prisão, numa grade, dava urros contra Deus, enfim, né? Então ele era uma pessoa delicadamente perigosa no início. Então ele escreve um livro que é uma defesa jurídica dos seus direitos civis e é uma memória, vamos dizer, dos seus delírios e suas alucinações, da sua estrutura psicótica, que chamaram de paranoia, mas se trata de uma esquizofrenia. Ele tem um delírio. O nome do livro foi As Memórias de um Doente dos Nervos. Em alemão é de Erinnerungen eines nervösen Patienten. As Memórias de um Doente dos Nervos. Freud leu o texto em 1911, no mesmo ano em que ele faleceu. E Lacan analisa o texto dele no Seminário 3, na seção do Seminário 3, As Psicoses, onde ele aborda a questão das psicoses. De novo, nós temos aqui, nós estamos vendo a mesma imagem, tá certo? Ele é chamado de Luder, de prostituta, num delírio dele, e nesse momento ele diz, não, ele se sentiu muito ofendido, era um homem de grande intelectualidade, escrevia um belíssimo alemão, sabia filosofia, sabia direito, ele tinha encontros, mais tarde ele melhora, ele se encontra com o rei da Saxônia, junto com o Dr. Weber, em jantares lá no hospital, né? Então era uma pessoa realmente muito intelectualizada, e essa intelectualidade dele ajudou a formar, vamos dizer, o quarto aro do Novo Romeu, que não tinha sido ainda, obviamente, teorizado, mas nós estamos utilizando essa teoria já no caso do Dr. Daniel Paul Schreber. Aí ele diz, não, eu não vou ser Luder, a prostituta de Deus. Vou ser a mulher de Deus, a concubina de Deus, e vou parir a nova raça pura alemã. E outros delírios, tem momentos que ele sente que o estômago está caindo, está saindo do lugar, o esôfago, ele tem alucinações corporais severíssimas, né? Mas no 8º ano ele estava muito bem. Aí ele publica o seu livro, As Suas Memórias de um Doente dos Nervos. O James Joyce, Lacan no seminário Le Symptômes, interroga, Joyce, il était fou, ele era louco? Não. Ele não era louco. Mas o que ele tinha? Ele tinha uma conclusão do nome do pai. Joyce era o Saint-Homme. Isso afirma Lacan. Negou o gaélico, que era a língua que existia na Irlanda, mas durante toda a Idade Média, e eu acho que no início da Idade Moderna, foi proibido falar o gaélico na Irlanda, né? Pelo domínio britânico. Então era proibido o gaélico, negou a língua de John Joyce, o seu pai, da Irlanda. Se dedica à literatura como prótese ou Saint-Homme, o quarto aro do Novo Romeu. Está aqui o quarto aro, né? Escritas ilegíveis. O retrato do artista quando jovem, The Portrait of the Artist as a Young Man, ilegível. Depois ele publica Ulisses.
ele se inspira no Ulisses da literatura grega, e é uma história que acontece com 3 personagens em um dia só. Eu não sei se foi Ulisses ou o Retrato do Artista quando jovem, que Lacan assistiu o lançamento dessa obra em Paris, quando ele era ainda muito jovem, né? Lacan tinha talvez uns 20 e poucos anos, né? Ele assistiu o lançamento dessa obra em Paris. O Retrato do Artista quando jovem, Finnegans Wake. Essa obra ele ficou 25 anos escrevendo, e ele colocou Samuel Beckett para ser seu secretário para escolher palavras estrangeiras. Ele escreveu em 50 idiomas diferentes essa obra, Finnegans Wake. A nova representação do Novo Romeu cria uma estrutura forte para ele, com o aparecimento do 4º nó. Nós estamos repetindo o 4º nó, que é o Saint-Homme, né? O Saint-Homme. Lacan se inspirou na obra de Joyce para essa nova teoria do real na psicanálise. Veja abaixo o nó de 3 aros e o nó de 4 aros, tá certo? O nó de 3, que ele copiou do matemático Guilbault, que estava nos símbolos de uma família milanesa, eu acredito que até a Idade Média, tá certo? Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, que também é um caso de esquizofrenia. No caso de Joyce, Joyce tinha uma perversão gravíssima, escrevia cartas perversas para sua mulher, Nora Barnacle, de entrar no útero dela e coisas desse gênero, né? Então existem as cartas de Joyce a Nora. Essas cartas estão em alguma biblioteca da Europa, eu não sei exatamente em que lugar, tá certo? Agora, Vincent van Gogh é um produto da mãe. As crianças, quando morriam, eram enterradas em jardim, no próprio jardim, naquela época. Então, veja, Vincent van Gogh perde o irmãozinho, ok? Sua mãe, quando nasce o próximo, batiza com o mesmo nome de Vincent van Gogh. Então, veja você, naquela época era costume enterrar crianças no jardim. Todos os domingos a mãe levava Vincent van Gogh, o futuro pintor, para ver o próprio túmulo. Grave isso, né? Ele viu o próprio túmulo, aprendeu a ler o nome dele no túmulo, cresceu envolvido na pulsão de morte mortífera e desenvolveu um quadro de esquizofrenia e tendo como Saint-Homme a pintura. A pintura foi, eu diria, a grande prótese que ajudou a Van Gogh a subsistir, a sobreviver ao quadro psicótico que ele teve de esquizofrenia, causada pela própria mãe, né? A mãe injetou uma poderosa pulsão de morte que desorganizou completamente a estruturação do sujeito de Vincent van Gogh. Aqui nós temos aqui o nó de 3 aros, né? Nós já discutimos ele, e temos aqui o nó de 4 aros, em que nós temos o 4º aro, que é o chamado Le Saint-Homme, S-I-N-T-H-O-M-E, porque Saint-Homme em francês se escreve S-Y-N-P-T-O-N, Saint-Homme, pronuncia Saint-Homme, mas significa queda do sintoma. Tome quer dizer queda, a queda do sintoma, né? Ok? Então nós temos esse caso de Vincent van Gogh e a implicação do comportamento materno em defini-lo como morto nos jardins da sua casa. Antonin Artaud. Antonin Artaud era um louco muito sensato. Quando o movimento do qual ele fazia parte, na França, entrou para o Partido Comunista, ele saiu fora. Ele não aceitou entrar para o Partido Comunista. Antonin Artaud, né? Ele foi um grande intelectual francês, né? Principalmente poeta e teatrólogo, que passou grande parte de sua vida internado em manicômios de livre escolha.
Ele não era obrigado a ir para os manicômios. Quando ele sentia que ele não estava bem, ele se internava nos manicômios. Quando internado, o seu psiquiatra lia os seus textos. O Dr. Ferdier era um psiquiatra de Antonin Artaud. Ele lia os textos, todo dia ele mandava os textos para o psiquiatra. De acordo com o índice de delírios e alucinações, ele indicava eletrochoques. Ele indicava terapia terapêutica, mas não havia remédios, fármacos, né? E provavelmente o eletrochoque, ele utilizava o eletrochoque, mas de acordo com o texto, ele avaliava a dose de eletrochoque. O eletrochoque não se usa mais no mundo de hoje, só se usa em casos gravíssimos de melancolia que não responde a nenhum fármaco, a psicanálise, a nenhuma terapia, tá? E com anestesia geral, em alguns lugares ainda se usa essa saída para os melancólicos muito graves, né? Então veja você, e ele indicava os eletrochoques de acordo com os delírios que ele lia nos textos. E tem um texto muito representado no teatro de Antonin Artaud, chamado Pour en finir avec le jugement de Dieu, para acabar com o julgamento de Deus, em que ele defendia o corpo sem órgãos, ele falava da finitude, da morte, da doença, né? Eu assisti uma encenação dessa peça. Essa peça foi censurada na França, não pôde ser apresentada nos teatros, mas foi apresentada para um grupo seleto de pessoas, né? Mas eu vi essa peça aqui no Brasil, não me lembro do nome do diretor. Em Brasília ela foi inclusive apresentada. Pour en finir avec le jugement de Dieu, para acabar com o julgamento divino. Então ele fala dos problemas da existência humana, das grandes dificuldades, né? Está aqui a foto dele aqui no meio de Antonin Artaud, um outro que se beneficiou das artes, da poesia, da literatura, do teatro, para estruturar o seu Saint-Homme e ser portador do quarto aro, que não deixou ele perder a utilidade da sua própria vida, ok? Virginia Woolf, essa escritora britânica, importante. O pai de Virginia Woolf foi o Sr. Leslie Stephen, intelectual, porém inteiramente tirânico. Ele não deixou Virginia Woolf ir para a universidade. Ele deu aulas de grego, de latim, de idiomas, de literatura, de tudo, mas ela tinha que estudar em casa. Os irmãos estudavam na universidade, mas ela não podia estudar na universidade, né? Foi abusada sexualmente por integrantes de sua família, por filhos da sua mãe, filhos de outro casamento da sua mãe, né? Coisas desse tipo, né? Ela foi abusada sexualmente por esses integrantes de sua família e se casou com Leonardo Woolf. Ela se casou com Leonardo Woolf, com quem não teve nenhuma vida sexual. Eles foram amigos. E parece que eles foram editores da obra de Freud na Inglaterra. Em 1939, eles visitam Freud em seu exílio em Londres, né? O Leonardo Woolf e a Virginia Woolf, né? Em 1939, eles fazem uma visita a Freud. Virginia Woolf foi uma grande escritora. Um dos livros dela, que inclusive foi para o cinema, é Mrs. Dalloway, né? Um quarto todo seu e não meu. Um quarto todo meu, em que ela fala da interioridade do sujeito, da exterioridade, ela usa o fluxo de consciência, ou até eu poderia chamar de fluxo de inconsciente, para escrever aquele texto tão complexo, um quarto todo seu. O Quarto de Jacó é outra obra dela importante. As Ondas, Love Letters. Ela teve um romance com uma mulher chamada de Vita Sackville West. Vita Sackville West era uma milionária britânica da aristocracia e ela teve um romance prolongado.
O período em que ela melhor viveu a vida dela foi quando o pai morre, o Sr. Leslie morre, e ela tem esse romance com a Vita Sackville-West, né? Vita Sackville-West. O marido de Vita Sackville-West tem uma missão diplomática e ela acaba viajando com ele, e ela escreve um livro chamado Orlando The Biography. Orlando The Biography é um livro que ela escreveu pensando na senhora Sackville, pensando na sua amante, que havia ido para a Turquia, parece que havia ido para a Turquia. Então é uma história de um homem, uma história em que a pessoa é consagrada pela Rainha Elizabeth I da Inglaterra e de tempos em tempos vai mudando de sexo durante 300 anos, 400 anos, né? Esse livro que é Orlando, The Biography. Orlando. Filme também, né? Hã? Também tem filme, Orlando The Biography, foi filmado também essa obra, né? Estrutura clínica, psicose bipolar. Ela tinha uma psicose bipolar, mas ela era do grupo de Bloomsbury. Bloomsbury, na Inglaterra, era um grupo de intelectuais. Lord Keynes, que cuidou da crise de 30 nos Estados Unidos, era desse grupo. Havia muitas mulheres, muitos homens, havia relações, homens, mulheres que tinham relações homossexuais com mulheres, como foi o caso da Virginia Woolf, né? Então era um grupo bastante liberal, eu acho que numa Inglaterra vitoriana, né? Numa Inglaterra vitoriana ou pré-vitoriana, né? O grupo de Bloomsbury, né? Então vejam vocês, a estrutura clínica é uma psicose bipolar com uma melancolia intensa. Viveu bem após a morte de seu pai, eu já comentei, fez parte do grupo. A morte do pai fez bem a ela, interessante. Fez parte do grupo de intelectuais de Bloomsbury, suicidou-se por afogamento. Ela colocou pedras. Quem assistiu o filme Mrs. Dalloway deve ter visto essa cena em que ela entra no rio Ouse, numa fazenda que eles tinham próximo de Londres. Ela enche de pedras o seu roupão e mergulha e se afunda e morre. É um suicídio, né? É um suicídio. Então aqui nós temos a foto dela, temos o Noble Romeo de 3, lembrando para todo mundo ter certeza de que se trata, né? J.A., la jouissance de l'autre, o gozo do outro, J.F., o gozo fálico, o A, o le plus de jouir, o mais de gozar, né? Que seria o objeto equivalente ao desejo, né? E aqui nós temos o quarto aro, também a gente vem mostrando isso, né? Bom, agora nós temos aqui a última figura, que é Clarice Lispector. Clarice Lispector, uma brasileira que nasceu na Ucrânia e veio com 2 anos de idade, né? Se dizia uma renegada da vida, ela dizia que era renegada da vida. Ela, numa entrevista, eu via ela falar exatamente nesses termos. Sua família vivia na Ucrânia, eram judeus ucranianos, o pai era a mãe, 2 irmãs e o pai. E eles são... E o nazismo antijudaico, antissemita já existia antes de 1900 na Ucrânia. O nazismo era muito poderoso. Eles foram atacados por ucranianos, né? Foram atacados e a mãe foi estuprada e pegou sífilis. E os médicos da Ucrânia disseram, olha, a senhora está com sífilis, não existia antibiótico, não existia penicilina, nada para tratar. Se a senhora engravidar, quem sabe a senhora terá a cura da sífilis. Ela engravida e nasce Virginia Woolf, né? Perdão, e nasce perdoe-me. E nasce a Clarice Lispector, repetindo, nasce Clarice Lispector.
E com 2 anos de idade eles emigram para o Brasil e vão para Pernambuco, né? E a mãe morre em 1930, ela não se curou da sífilis. Por isso que ela dizia que era uma renegada da vida. Ela foi gerada para salvar a vida da mãe e não funcionou. Ela não deu conta de salvar a vida da mãe. Então, vejam vocês, os médicos, eu já falei isso, Clarice nasce dessa gravidez. Sua mãe não se curou e morreu em 1930, já falei. O nazismo contra os judeus já existia intensamente antes do século XX na Ucrânia. O seu sintoma era a literatura. Tanto que ela entender os textos de Clarice Lispector é muito difícil. Tem que se ler com associação livre de ideias, né? Os textos. Perguntaram para ela, o que significa aquele texto que a senhora escreveu, o ovo e a galinha? Ela disse, eu não sei o que eu escrevi. Ela não sabia o que ela escreveu, né? E muitos outros textos que perguntavam, ela disse, a senhora é uma escritora profissional ou uma escritora amadora? Ela, amadora. A senhora gosta mais de falar com adultos, escrever para adultos ou para crianças? Ela disse, eu prefiro escrever para crianças. O meu filho, aos 6 anos, pediu que eu escrevesse um texto para ele, né? Eu prefiro escrever para crianças, que as crianças são mais livres para compreender, têm mais fantasia. E os adultos já estão mais estruturados, mais complicados. Então ela achava que era maravilhoso escrever para crianças. E perguntou, e quando a senhora não está bolando um texto, uma obra, o que acontece com a sua vida? Ela disse, eu estou morta. Eu estou completamente morta. Só quando o texto emerge que eu volto de novo à vida. Uma mulher muito inteligente, que tinha um discurso belíssimo, né? Eu assisti a última entrevista dela para, inclusive, a Sociedade de Psicanálise, para a gente comentar aqui. Da mesma forma, então, vejam vocês, mudou de nome, ela se chamava Chaya, eles todos mudaram de nome em Pernambuco para evitar a perseguição antissemita, né? Antissemita. O nazismo contra os judeus já existia, eu já disse, intensamente antes do século XX na Ucrânia. E em outros lugares, né? O seu sintoma, que é o quarto aro, era a literatura, escrevia o ilegível. Sua estrutura clínica pendia para o lado neurótico, não se podendo afastar traços psicóticos em sua personalidade. Ok? Estruturas como função do sintoma. A arte em geral funciona como quarto aro. A arte em geral, o psicanalista é um aro poderoso. O próprio psicanalista, a literatura, a filosofia, o amor romântico bem estruturado também ajuda. Às vezes um pai que não funcionou bem, que foi foracluído, mas que mudou alguma coisa, ele pode funcionar como um sintoma, como alguma coisa do quarto aro, né? O quarto nó, ou o sintoma, o quarto aro, podemos chamar de aro, ficaria melhor, o quarto aro ou o sintoma torna a estrutura do sujeito mais firme. O sujeito tenderia a alucinar e delirar, e frequentemente ele não alucina e não delira se ele tem esse quarto aro, que nós chamamos, é o RSI, ele tem a representação do sigma, a letra grega sigma, né? O sujeito psicótico em sua existência. Então, o quarto aro, ou o sintoma, é uma estrutura que auxilia o sujeito psicótico em sua existência. O quarto nó é uma prótese ou uma suplência. Lacan chama de prótese ou suplência. E a gente tem visto que os psicóticos, os esquizofrênicos, sendo analisados, eles melhoram fantasticamente bem. Não é só com o remédio, não. O remédio ajuda, o fármaco ajuda em alguma coisa, mas ele precisa dessa dinâmica do real, do simbólico, do imaginário e do sintoma. É necessário, nós sabemos que
Os sintomas, eles se dirigem mais para o campo do real. Nos sintomas nós temos os significantes, que vão fazer buracos no real para tratar esse real que tem uma forte conexão com as psicoses. La langue joyciana, a língua joyciana, esse é um termo lacaniano, né? No retrato do artista quando jovem, Joyce adverte o mundo de que não quer ser compreendido. Ele não quer ser compreendido. Ele quer escrever para o seu inconsciente. Ele quer escrever, ele não diz isso, mas isso é uma interpretação psicanalítica. Ele quer escrever para o quarto aro. Ele quer escrever para a suplência. Ele quer escrever para o santome, com TH, que seria o sujeito do inconsciente. Tá? Quando ele publica Ulisses, a ilegibilidade se torna clara e ele supera um projeto de helenização do gaélico. O gaélico é a língua da Irlanda, que foi proibida em toda a Idade Média pelos britânicos, eu creio, pelo domínio britânico, né? Foi proibido. Mas hoje, até hoje, parece que o gaélico é falado na Irlanda, né? Há uma negação. Ele propositalmente se identificou com essa proibição do gaélico na Irlanda, que era a língua do pai, a língua paterna. Ok? A língua inglesa não existe mais. Quando ele escreve os seus textos, o Philippe Soler, um intelectual inglês, francês, perdão, ele diz ocorre a negação da língua do pai, caminha junto com a foraclusão de nome de pé. Então a negação da língua do pai, que é o gaélico, caminha junto com a foraclusão do nome do pai. Foraclusão do nome do pai, nós traduzimos le langue. A multiplicidade de línguas que se manifesta na obra Finnegan's Wake, mais de 50 ou 60 idiomas misturados. A multiplicidade de línguas dissolveu o nome do pai e o substituiu pelo santome. Né? O nome do pai é dissolvido e o santome, a suplência, a prótese, passa a funcionar. Né? Joyce, o pai de si mesmo e não John Joyce. John Joyce era o nome do seu pai, que bebia, era alcoólatra, tinha uma vida completamente desordenada, né? E ele foracluiu o nome do pai. Ele entrou na esfera da foraclusão. Escreveu sua escrita enigmática, Joyce, né? Ele escreve para si mesmo, né? Criou seu nome próprio, e disse que vão me estudar durante os próximos 300 anos. Para me entender. Finnegan's Wake, que ninguém sabe o que significa isso até hoje, seria Finnegan's Wake de gaélico, sei lá. Ninguém sabe o que significa esse título. Impossível. Finnegan's Wake é o título da última obra, que ele levou 25 anos pesquisando palavras de línguas estrangeiras para colocar nesse texto. Mas o título ninguém sabe o que é. Finnegan's Wake faz do escritor um criador de mundos. Disso que os acadêmicos ele disse que os acadêmicos, estou repetindo, permaneceriam 300 anos sob sua obra para algo compreender. Todavia, os artistas precisam compreender o discurso de Joyce, tendo em vista o real, o simbólico, o imaginário e o santoma. Os analistas é que precisam de compreender, corrigindo. Eles têm que compreender. E eles têm que aprender a lidar com o psicótico, com diplomacia, com respeito, com dignidade, com o real, simbólico, imaginário, com o santoma. Né? A diplomacia psicanalítica. Nunca usei esse termo, mas é uma maneira de nós incluirmos os psicóticos no mundo, não é? No mundo que eles estiveram bem introduzidos, no mundo greco-romano, na República Romana e na Atenas clássica. Né?
Os milagres do seminário 23 de Lacan. Lacan dizia que Joyce era o Saint-Homme, o quarto alho, né? Os analistas abandonaram por muito tempo longo a ciência da estruturação do sujeito. Sim, a estruturação do sujeito ela é recuperada por Lacan. Nós tivemos a Ego Psychology levada por Anna Freud para os Estados Unidos. Quando Lacan começa a carreira dele, ele é ajudado por Claude Lévi-Strauss, pela antropologia, obviamente ele se inspira muito em Totem e Tabu de Freud, no mito do Freud, no mito grego que Freud chamou para sua própria análise pessoal após a morte de Jacob Freud, né? Então vejam vocês, Lacan, de uma maneira brilhante, de uma maneira inteligente, ele se aprofunda na estruturação do sujeito, né? Real, simbólico, imaginário, Saint-Homme, e a maneira com que esse nó funciona. Se um aro solta, todos os aros são soltos, né? A psicanálise se tornou uma ciência mais suportável. Quando a lógica borromeana do nó de 3 aparece, o nó de 3 primeiro aparece, RSI, é o simbólico imaginário, e depois vem a epifania lacaniana do nó de 4 também, que é o aparecimento do Saint-Homme, né? A singularidade do sujeito. Aristóteles recusa a singularidade na sua lógica. Ele achava que a singularidade não tinha valor. O um. Eram vários uns. Ele já começa a entrar no pensamento da filosofia, vamos dizer, do racionalismo filosófico alemão de Kant, e não dos empiristas ingleses, que dizia, o sol pode não nascer amanhã. Não acreditavam na indução e depois trabalhar com a ideia da dedução, só do campo das ideias. Kant, a intuição, eu jogo o objeto na minha mente, depois eu tenho o entendimento, segundo nível, e depois eu tenho a razão superior, a Vernunft, em alemão, em que eu vou trabalhar. Então, na verdade, o Lacan, ele fez uma união da empiria britânica com o pensamento idealista, apenas racionalista alemão, e criou um novo tipo de pensamento sobre a realidade, não estou falando do real, da realidade, que é a crítica da razão pura, que é uma das obras mais importantes para a definição do pensamento idealista alemão, né? Todavia, a psicanálise sempre sonhou Aristóteles recusa a singularidade em sua lógica. Aí ele afirma, isso é uma afirmação de Aristóteles, Sócrates não é homem, posto que aceitou morrer para que a cidade vivesse. Sócrates foi assassinado com a taça de cicuta, julgado por 600 cidadãos, porque ele incomodava Atenas com perguntas excessivas, com debates intelectuais, e que Platão representou em 36, mais ou menos, 36 diálogos, né? Então ele foi considerado o saber socrático. Ele dizia, sou o homem mais sábio de Atenas porque sei que nada sei. Parecia que era uma humildade dele, e isso incomodou os atenienses. E eles fizeram um tribunal de 600 juízes e o julgaram, e ele foi condenado à morte, né? Então vejam vocês, todavia a psicanálise sempre sonhou com o um, esse H, o M é o um. O Einheit, a unicidade pitagórica. Porque Pitágoras via o número 1 como Deus, a divindade, né? Mas é um sonho que não alcançamos ainda, essa ideia da unidade. Freud tem uma trilogia, tem a sua própria trilogia, tem a sua bilogia, Lacan tem a sua trilogia, o sujeito está dividido em várias partes, que nós já falamos em outros seminários, né? Lacan fala no le moi, le je, o eu moi, o eu je, ele fala no sur-moi, no superior, no ideal do eu, né? E fala também no ça, que é o id freudiano, né?
Então, há uma divisão do sujeito. Para compreender o sujeito, nós tivemos que dividi-lo, considerando fatores internos do Innenwelt e fatores externos do Umwelt, né? Mas é um sonho que não alcançamos ainda, essa ideia da unicidade pitagórica. A lógica borromeana já ajudou muito. Lidar na clínica do real simbólico imaginário de Santo Thome tem a estrutura da loucosofia. Isso é um termo lacaniano. Da loucosofia, ou seja, la folie e la raison. A loucura e a razão andam juntas. Os loucos são muito inteligentes. Vejam vocês que nós citamos vários aqui que trouxeram grandes enriquecimentos intelectuais, intelectivos, filosóficos, pictóricos para a humanidade, né? Para terminar, estamos quase terminando. O quase freudiano, was will das Weib? Em alemão, isso significa o que quer a mulher. Freud disse, estudei as histéricas. Ele estudou as histéricas profundamente, atendeu histéricas de várias regiões do mundo. A Virginia Woolf se encontrou com Freud em 1939, no ano da morte dele. Leonard Woolf, Virginia Woolf vão visitar Freud. Eu não sei se foi uma visita de cortesia ou se foi em busca de tratamento. Mas Freud já estava muito doente, né? Ele não daria conta de tratar de Virginia Woolf, estava muito doente. Lacan interroga na singularidade was will eine Weib, né? Was will das Weib? É o primeiro. O que quer a mulher? São todas as mulheres. Lacan diz, não é bem essa a pergunta que nós temos que fazer. O que quer a mulher? A mulher histérica, a que Freud estudou profundamente. O que quer a mulher? Não é isso que nós temos que perguntar. Aí vem a nova pergunta. Lacan interroga na singularidade, agora é no 1. Was will eine Weib? Was will eine Weib? O que quer uma mulher? Porque o desejo de cada mulher varia de mulher para mulher. Embora nós tenhamos a teoria do Innenwelt, do mundo interno, do mundo ao redor, o mundo teorético sempre trabalha com o ideal da unicidade, a ideia da unicidade. Então nós temos que ver a mulher como alguma coisa singular e dizer que a mulher não existe, mas uma mulher existe. A mulher não existe, mas uma mulher não existe. O Lacan foi que disse que a mulher não existe, né? Mas ele disse nesse sentido de a mulher genérica, todas obedecerem, ter os mesmos fenômenos psicanalíticos. Não. A mulher não existe, é a mulher genérica, mas uma mulher existe, segundo Lacan, segundo todos os pensadores da psicanálise, ok? Onde está o ponto de basta do analista? Está mudo, elas estão falando. E para a Magda também, está mudo. Tem que olhar. Por favor. Está quase terminando. Oi? Oi, oi. Não, meu não. Alô. Oi, vocês estão me escutando? Peraí. Deixa eu ver. Eu tô ouvindo a Julie. Tá ouvindo a Julie falar? Tô. E a Magda? Oi. Pergunta a Julie se ela está ouvindo. Oi, Julie, você tá ouvindo? Estão ouvindo? Encostou a mão em algum lugar, não? Ah, estão ouvindo, né? Não se preocupe que eu não vou falar demais. Onde está o ponto de basta do analista? O analista vai escutando, pá, chegou o ponto de basta, a sessão terminou. É um corte, rola uma interpretação, ou vai para casa e traz depois a interpretação. O ponto de basta é um significante cuja posição produz sentido
para a dupla analítica, o analista e o analisando. Até onde vão os fenômenos psicanalíticos do discurso do analista e no discurso da histérica? Os fenômenos vão até o númeno kantiano. O Kant diz, nós temos o fenômeno, Feiderstai, aquilo que brilha aos nossos olhos. Estudamos o fenômeno. Quando terminou o estudo do fenômeno, não tem mais o que fazer. É o número, que é o real, que não se pode mais enfrentar. Mas o real nós o enfrentamos com as armas do simbólico. Nós estamos aqui enfrentando Kant também. Nós estamos enfrentando o pensamento kantiano. Então vejam vocês, a lógica borromiana é a busca do sentido mais profundo do ser com a ajuda dos trus, dos buracos significantes e simbólico no real. Agora vamos ao texto de Lacan, rapidamente. Lacan fala, ele evocou de novo esta questão da cura nos Estados Unidos, Lacan, né? Desta vez em termos de conforto. Ele diz, eles, os neuróticos, isso é Lacan falando, vivem uma vida difícil e nós procuramos aliviar o seu desconforto. Uma análise não deve ser levada muito longe, dizia Lacan. Quando o analisando pensa que ele é feliz por viver, é bastante. Que ele tem prazer de viver, é feliz de viver, né, por viver. Charles Melman, um grande psicanalista francês, retomou um pouco mais tarde esta questão da felicidade, trazendo algumas precisões. A posição analítica não poderia negligenciar a felicidade. É claro que o analista não vai fazer o sujeito feliz, mas o sujeito no contexto da análise, ele se constrói feliz. Não é o analista que vai construir essa felicidade, né? Então, a posição analítica não poderia negligenciar a felicidade, segundo Charles Melman, né? Mas, além disso, ele interroga sobre o que produz. Quando ela passa ao nível de imperativo, ela não pode inscrevê-la ao título de preconceito no fim do seu horizonte. Enfim, em 1978, por ocasião do congresso sobre transmissão da psicanálise, Lacan convidou os participantes a se interrogarem sobre os processos em jogo nesse tratamento psicanalítico que se limita somente ao meio da palavra, le demi-vrai, a meia-verdade, né? Que Lacan fala muito que nós não damos conta da verdade como um todo. Temos o fenômeno e o número kantiano. O número nós não damos conta de chegar lá. Como acontece que pela operação do significante há pessoas que se curem. Freud sublinhou que não era preciso que os psicanalistas fossem possuídos pelo desejo de curar. Não, obsessão por cura não é necessário. As coisas caminham, as coisas andam. Mas alguns se curam de sua neurose e mesmo de sua perversão. Não está ouvindo. Não estou ouvindo. Quer ler? Pode ler. É? Então tá, ótimo. Tá, ok, obrigado, hein? Obrigado pelo aviso. Como acontece, Lacan convidou os participantes a se interrogarem sobre os processos em jogo nesse tratamento psicanalítico que se limita somente ao meio da palavra. Como acontece pela operação do significante, haja pessoas que se curem. Há pessoas que se curam, eu acho que é melhor há. Freud sublinhou que não era preciso que os psicanalistas fossem possuídos pelo desejo de curar, mas alguns se curam de sua neurose e mesmo de sua perversão. Como é isto possível? Em sua conclusão, ele abordou mais uma vez diretamente a questão da retirada do sintoma, designando-a como índice de que o analista não errou o lance quando o sintoma desaparece. O analista acertou o lance. Isso é um dito freudiano. Mas ele evocou ao mesmo tempo o sintoma, aí Lacan, como sendo o que não cai.
pode cair o real, pode cair parte do simbólico, onde o sintoma se aloja, pode cair parte do imaginário, onde o sintoma se aloja, o sintoma com T, né, se aloja, mas o santome, que é o quarto aro, ele não cai, ele lá permanece dando estrutura e apoio ao sujeito do analisando, né? O santome como sendo o que não cairia, o que resta do que se chama a relação sexual enquanto relação intersintomática. Outra vez, parece que é preciso diferenciar com Lacan os sintomas no termo comum, dos quais tem direito de esperar que eles caiam durante a análise. Os sintomas caem. Lacan sublinha, aliás, o pitoma, a palavra pitoma, que significa queda em grego, né? Então, symptôme, sintoma em francês se escreve S-Y-M-P-T-O-M-E, symptôme. Mas o sintome, S-I-N-T-H-M-E, o sintome é o nó Borromeu, é o quarto aro do nó Borromeu, né? E o sintoma de cada um se faz com que fiquem juntos o real, o imaginário e o simbólico. E o simbólico ajudando o analista a fazer furos no real e a tratar o paciente com a sua psicose. Contrariamente ao que às vezes se enuncia, se tem todo o direito de esperar de um tratamento psicanalítico que os sintomas desapareçam. Lacan, obrigado. Seminário 23. Ok? Ficamos por aqui.